Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui juntos, reunidos, no nome dEle, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre a quarta era da igreja, a era de Tiatira, que o mensageiro foi Columba, e o tempo que esta era desenvolvera foi durante o ano de 606 até 1520. Dentro deste tempo, 914 anos de duração desta era, foi a era maior de todas as eras. Das 7 eras da igreja, foi a era maior, 911 anos. Pela manhã nós tivemos uma escola dominical, na qual estávamos relembrando algumas coisinhas, que o profeta disse que Deus sempre envia o mensageiro da era no fim da era. Mas durante o tempo desta era, de 914 anos, nós vimos aqui que o profeta disse que Deus levantou ajudantes ao mensageiro. Deus levantou ajudantes ao mensageiro. Teve eras que foi ajudantes antes e teve eras ajudantes depois. Mas Deus sempre levantou ajudantes a os mensageiros. Quem são esses ajudantes? Nós vimos o profeta, ele disse que são aqueles que se mantiveram fiéis aos ensinamentos. Aqueles que mantiveram fiéis à palavra, não deixaram a palavra cair ou desviar-se. E nesse tempo, Deus também tem levantado ajudantes fiéis, e o profeta nos fala sobre isto. Nós vimos isto, eu creio que foi na era de Esmirna, finalizando a era de Esmirna, onde ele diz que Deus envia através do mensageiro a luz, e do mensageiro passa a outros que fielmente foram instruídos, para fazer com que aquela luz resplandeça a outros também. Tem uma mensagem onde o profeta diz, ele chegou a dizer da seguinte forma, ele diz assim: há homens mais instruídos que eu, que podem tomar isso e fazê-la mais clara para vocês. Há uma citação do profeta. O mensageiro vem e revela a palavra. Mas ele disse que haveria outros que poderiam tomar esta palavra e dar mais sentido. Não mudar a palavra, não acrescentar a palavra, nem tirar ela, mas dar mais sentido à palavra. Nós entendemos que esses são os mestres. Aqueles que às vezes você lê uma mensagem, passa, e às vezes uma dificuldade por uma leitura, o ponto e vírgula, às vezes a gramática e tudo. E às vezes vem o outro que tem uma habilidade de uma certa forma e consegue ler, e da forma que está ali, você consegue entender. Outros fazem as conexões. A conexão, o que é a conexão? Olha, o mensageiro diz sobre isso aqui, mas esse assunto aqui, olha que o profeta vem e abre aqui nesta outra palavra. Até porque o mensageiro disse que a mensagem para nós seria como um quebra-cabeça. Quem já ouviu isso? A mensagem seria como um quebra-cabeça. E ele disse que da mesma forma que há um êxito quando você monta um quebra-cabeça da maneira certa, há uma coisa errada quando você monta um quebra-cabeça errado. Ele chegou a usar o termo: se você não colocar as peças no seu devido lugar, o que vai acontecer? Você vai colocar a vaca pastando em cima da árvore. É a mesma peça, é o mesmo encaixe, porém não se encaixa na figura, não se encaixa com o quadro. Então, para você colocar esta peça ali, primeiro você tem que ter a visão do quadro. Você tem que discernir que tem uma vaca ali. Você tem que discernir que tem uma árvore. Então, na lógica é que a árvore, a vaca pasta debaixo da árvore, ou descansa, ela não em cima. Então tem que haver
um entendimento, você entendeu? Uma mente aberta para poder compreender estas coisas. Senão você vai ter um quadro deformado da palavra. Um quadro deformado da palavra. Bom, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos ler as Sagradas Escrituras. Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Dentro da era de Tiatira, ele diz: eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependeres das suas obras. Ferirei de morte os teus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, de outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por nos conceder esta oportunidade de mais uma vez nesse dia estarmos aqui na Tua presença, tendo reunidos os nossos irmãos de diversos lugares, através da internet também, mas com o mesmo intuito de poder ouvir a Tua voz, aprender de Ti, ó Pai, aquilo que cada um de nós temos necessidade. Possas perdoar nossos erros, pecados que hayamos cometido, seja pensamentos ou palavras ou ações. Ó Deus bendito, necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia, enquanto ainda estamos aqui neste plano terreno, Pai. Ajuda-nos, ó Deus bendito. Derrame sobre cada um de nós a luz da Tua palavra, a porção daquilo que temos necessidade. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai, tu possas curar o enfermo e libertar o cativo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Podeis assentar, a irmã Audrey vai louvar ao Senhor com um cântico. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho. Agora lhe causou as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuías o perfume do mais puro amor. Porque deixaste que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor. Ser fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta. Não ama sem forças pra
se levantar. O bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor o jardim floriu. Os crentes são as plantações do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente desviado é a flor que caiu. O vento do mundo é o que não presta. Soprou a flor até que a destruiu. Aquele que foi seu fiel jardineiro, seus olhos parecem que os vejo chorar. Ao ver a sua flor caída e morta, na lama sem forças pra se levantar. Amado irmão que me ouve agora, ainda há tempo pra você voltar, porque o profeta Isaías falou: buscai a Deus enquanto se pode achar. A tua cadeira ainda espera. Retorne para ocupar seu lugar. Você é a flor que até hoje causou tristezas em Cristo, fazendo chorar. O bom jardineiro espera ainda a flor que caiu novamente brotar. Porque ele mesmo falou que um dia pro céu querido o jardim vai levar. Pro céu querido o jardim vai levar. Pro céu querido o jardim vai levar. Glória a Deus. Aleluia. Dentro desta mensagem, desta era de Tiatira, uma das coisas que nos chama a atenção, nós estudamos logo foi ontem ou quarta-feira, né? Que nos dá uma boa ajuda, referindo-se ao lado do matrimônio. Ele diz sobre esta era de Tiatira, uma era onde havia uma fêmea dominante. Tiatira significa fêmea dominante. Ele diz que foi nesta era em que a Igreja Católica, além de adentrar já da primeira era, mas tomou mais forma, empreendeu mais domínio. E nesta cidade de Tiatira havia isto, né?
E a repreensão do anjo, referindo-se a esta era, nos trouxe de volta do Velho Testamento o mesmo espírito de Jezabel. E ele veio nos falando quem foi Jezabel. Uma mulher, né, cuja não fazia parte do povo de Deus, e através da política Acabe casou-se com Jezabel, e ela era uma fêmea dominante, ao ponto que ela trouxe a idolatria ao povo de Israel. Fez através do fundo do governo, do tesouro do governo, que era de pessoas judeus, né? De um único Deus, tomou o dinheiro deles através do governo, das finanças do rei de Israel, e construiu e erigiu 2 templos, um a Astarte, né? E a outra a Etbaal. Astarte e a Etbaal, né? Então 2 templos dentro do povo, dentro da cidade. E uma observação que o profeta disse, que o templo a Etbaal, ao Deus Sol, era tão grande que cabia quase como o povo todo de Israel lá dentro, para poder adorar, introduzindo uma adoração pagã. Ele vem e nos traz isto, a era de Laodiceia também, refletindo isso, né? A era Laodiceia, mulher, a era da mulher, e o mesmo espírito, né, dominante. E ele chegou a dizer que a posição do homem e da mulher, uma mulher desposicionada, mostra que tipo de espírito ela tem. Está na página 189. Se ela quer dominar, ela é uma fêmea dominante. Então, que tipo de espírito está nela? O profeta vem e diz: então você vai saber qual é o tipo do espírito que está nela, por detrás. Quando nós olhamos para isso, também nós olhamos ao campo espiritual, porque mulher representa o quê? Biblicamente falando, igreja. Então a igreja, ela tem tomada, é uma fêmea dominante, tem dominado os povos, introduzido a fornicação e todas as coisas, a idolatria, conforme o catolicismo romano tem feito, adoração a Deus, né? Hoje pela manhã, na leitura que nós fizemos, eles diziam que o Papa, revestido do poder de Deus, ele podia falar o que ele quisesse, ele podia fazer o que ele quisesse, decidir o que ele quisesse. Nós vimos aqui, hoje pela manhã, na leitura, o profeta diz ao livro, né, católico, ele leu lá e leu a referência do livro católico, está lá ainda, assistam a escola dominical da parte da manhã, vocês vão ver a referência do livro católico, onde ele dizia que o Papa dizia: eu, pela autoridade que Deus tem me dado, eu faço e desfaço. E por isso que aconteceu as atrocidades. Foi nesse período também que levantou-se o islamismo. Foi nessa era de Tiatira. A religião islâmica, né? O profeta também nos diz que o comunismo foi levantado por causa das atrocidades da igreja católica. Por isso que há uma profecia que o comunismo está aí ainda para um propósito na mão de Deus. Está lá em 70 semanas de Daniel. Está para um propósito. Você não vai derrotar o comunismo. Ele está aí para um propósito, né? Mas não é o tema. Mas só que nós possamos olhar como um todo no quadro. Uma das coisas que me chama a atenção também, e eu não poderia, só temos 4 páginas para lermos, para terminar esse estudo dessa era. Uma coisa que nos chama a atenção foi a era de Esmirna, foi uma era, a era de Éfeso, melhor, foi uma era que os crentes, eles eram mais fiéis, eram mais, como podemos dizer, eles eram mais instruídos na palavra. Eles colocavam à prova os falsos apóstolos, os falsos ensinadores. Porém, em momento algum dessa era de Éfeso, você vê que o amor deles havia aumentado para com Deus. Mas sim, Deus repreendendo que o amor deles tinha desvanecido. Deixaste o primeiro amor. Já nesta era de Tiatira,
o profeta exalta muito isso, através da própria leitura nos fala que esses irmãos da era de Tiatira, é uma era longa, né? Maior de todas, eles sofreram muito. Ontem nós lemos aqui, através do romanismo, catolicismo, mataram 100 mil cristãos, porque eles haviam crido na doutrina, haviam visto Deus operar através de milagres, através do mensageiro Columba. E vilas se converteram inteiras. E o romanismo veio e matou 100 mil habitantes de uma só vez. Tentando colocar medo. Mas o que me chama a atenção, e eu gostaria de refrisar isso nesta noite, é que quanto mais eles matavam, mais o amor deles aumentavam para com Deus. E isso é algo que nós precisamos tomar por exemplo, irmãos. Não esmorecer. Não é esmorecer, e sim ativar o modo turbo do amor para com Deus aí. Na página 197, ele diz assim, olha: quanto mais sofrimento havia aos irmãos da era de Tiatira, mais o amor para com Deus aumentava. Quão trágico foi que na era de Éfeso o amor diminuísse. E verdadeiramente nada é dito do trabalho do amor aumentando em todas as outras eras, Porém, nesta era, na mais tenebrosa de todas as eras, eles o serviam ainda mais. Que lição isso é! Não há cessação deste afável serviço de amor ao Senhor, mas, pelo contrário, um aumento dele. Este é o segredo. Então, quanto mais sofrimento, mais amor é empregado para com Deus. Então, para do mimimi. Tem aquela gente que fica no mimimi, só reclamando. Toma isso aí. Toma essas provas, esses problemas que sobrevêm, um atrás do outro, vence um, já levanta outro, vence um, já levanta outro. Toma isso para empregar mais amor. No início foi cantado o louvor aqui, mesmo sendo provado. A prova de nossa fé opera a paciência. A prova de nossa fé opera a paciência. Para você exercer a paciência, tem que ter prova, tem que ter dificuldade, tem que ter obstáculo, e é um atrás do outro, até Deus tirar aquilo que Ele quer tirar de você. Esse é o segredo. Deixe o inimigo tentar impedir o nosso serviço ao Senhor. Nossa resposta é serviço aumentado. Aleluia. Aí você ativa o modo turbo, né? 2.0 e sapeca ali de Satanás. Quando os abatidos estão gritando, assustados, essa é a hora de clamar a vitória. Aleluia. Ei, irmãos, que coisa tremenda, né? Página 197, nós lemos isso hoje. Então, esta era, a era de Tiatira, uma era tão longa, com tanto sofrimento, mas o amor deles fazia era aumentar. Você imagina a cabeça de Satanás, como que era? Estou tentando colocar medo nesse povo, mas o povo não tem. O povo cria mais coragem. Era uma unção que Deus havia colocado neles. Deus havia posto uma unção. É algo sobrenatural. Não é normal. O normal do ser humano é quando o diabo vai lá e coloca o medo nele. Ele tem medo, ele vai no médico, ele vai com medo, ele faz o exame, ele tem medo do resultado do exame. É dessa maneira, o ser humano ele é gerido através do medo. Mas a palavra vem e diz: não temais ao pequeno rebanho. Não temais ao pequeno rebanho, não temais. O medo enfraquece. Irmãos. Depois ele vem e nos fala também de tantos que têm sido endurecido pelo espírito da última era.
espírito dominante, endurecidos. A era de Laodiceia, rica, de nada tem falta. Amor ao que é material e o amor a si mesmo. Tem muita gente com amor a si mesmo, que tem caído da graça de Deus. Não é nem ao dinheiro. Não é nem ao dinheiro, é a si mesmo. Eu sou assim, eu não mudo, eu sou assim, eu sou dessa maneira, eu fui criado desse jeito. Para terminar aqui, eu quero só falar sobre 2 tipos de cristãos. Vocês sabiam que existem 2 tipos de cristão? Aqui nessa era aqui também o profeta disse isso. Hoje pela manhã eu li. 2 tipos de cristãos. Está na página 199. Está sobre a repreensão. Página 199. Estou só reprisando ainda. Depois nós vamos seguir mais na frente. Olha só. Ele nos fala sobre 2 tipos de cristão na página 199. Vocês anotem aí que eu não vou ler. 2 tipos de cristão. Quem são esses 2 tipos de cristão? Primeiro, o cristão confesso. Aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse se torna cristão. Isto é Bíblia. Isto é Bíblia. E este é o primeiro tipo do cristão. Mas o profeta diz que esses são cristãos da carne. Cristão da carne. Leiam lá que vocês vão saber do que estão falando, do que eu estou falando. E o segundo tipo de cristão, ele é um cristão confesso também, porque para ele ser cristão ele tem que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que veio em carne, morrer, tirar os nossos pecados. Esse é o cristão confesso. Porém, mas já esses são segundo o Espírito. Não são segundo a carne. Vocês lembram que eu estava lendo aqui, acho que o irmão Vilmar pode me ajudar a lembrar. Eu tentei lembrar, pesquisei aqui, mas não achei. Onde o irmão Branco estava falando sobre aquela mensagem, aquela citação de Pedro. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Barjonas, porque carne e sangue não te revelou. E quando ele disse carne e sangue, está entre parênteses. O tradutor colocou: o irmão Branca dá uma leve palmadinha em cima da Bíblia. Carne e sangue. Quando o irmão Branca diz carne e sangue, ele deu uma leve batidinha na sua Bíblia. Carne e sangue não te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Agora aqui o profeta vem e diz que é o primeiro tipo do cristão, é o cristão confesso. É um cristão, é o cristão da carne. Gerados pela carne. Mas o segundo cristão, que é o revelado, gerado pelo Espírito, esse é diferente. Porque a carne e sangue não te revelou, mas meu Pai que está nos céus. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, aqui o profeta vem e nos fala, eu achei interessante isso, sobre os 2 tipos de cristão. O cristão da carne, o cristão carnal, o cristão que ele só consegue olhar o que a igreja dele ensina, mas ele nunca teve uma vida espiritual como Deus. É um cristão da carne, ele está ali na igreja, cumpridor de todos os seus requisitos, da carne. Como Pedro, tinha muitos. Como Pedro, muitos. Mas a partir daquele momento que ele recebeu uma revelação, quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. A quem iremos, Senhor? Ele disse que naquele momento, Pedro não recebeu a revelação da carne e sangue. Pedro recebeu a revelação dos céus. É isso que está precisando, a revelação dos céus, para você entender o que é esta mensagem. Porque se você não entender isso, você vai seguir apenas mais um preceito, mais um sistema. E falando de sistema, na página 201, o profeta diz que organizou, morreu. Se organizou, morreu. Nunca mais volta. Vai viver só daquilo que aconteceu lá atrás, mas nunca, não tem mais o mover de Deus, não tem mais a vida de Deus. Estão derrotados, estão mortos. Está no 201. Organizou, morreu.
Escreve aí, 201, na página, uma exposição das 7 eras que estamos lendo. Tá, irmãos? Vamos avançar aqui. Nós nos detivemos aqui na página 204. E agora queremos dar sequência na leitura. E, se o Senhor nos permitir, antes de findarmos este culto, nós já estaremos findando esta era de Tiatira. Então vamos lá. A sentença decretada contra a prostituta. Quem é a grande prostituta? Nós sabemos quem é. Se levantou durante as eras, né? E hoje nós sabemos que a luta dela não é dela, mas a maldição, quer dizer, não é só dela, mas dela e de suas filhas. Então vamos ver. A sentença decretada contra a prostituta. Apocalipse capítulo 2, versículo 22 ou 23 diz: Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. O quê? Esta mulher tem filhos? Ela é uma prostituta? Se este é o caso, que ela teve filhos através de suas prostituições, então ela tem que ser queimada com fogo, como diz a palavra. Isto é exatamente a verdade. Este é o seu fim, porque ela queimará com fogo. Seu fim é o lago de fogo. Mas pare e pense a respeito desses filhos por um momento. Uma mulher é aquela que tem os filhos. Uma mulher é aquela de quem os filhos provêm. É evidente que esta mulher teve filhos que saíram dela, porém fizeram a mesma coisa que ela fez. Mostra-me uma igreja que alguma vez saiu da organização e que não tenha entrado de novo nela. Mostra-me uma igreja que alguma vez saiu da organização e que não tenha entrado de novo nela. Não há uma, nenhuma sequer. Os luteranos saíram e em seguida se organizaram de novo. E hoje estão intimamente ligados a este movimento ecumênico. Os metodistas saíram e se organizaram de novo. Os pentecostais saíram e se organizaram de novo. Até o linguajar de bispos você encontra dentro do povo da mensagem. Não é falado abertamente, mas eles têm os homens como bispos. Quem são os bispos? Aqueles primeiros lá de trás, aqueles que começaram. Então, tem uma reputação. Está cheio disso aí. Voltando-se a coisa, a organização, Deus tirou através de uma mensagem de Laodiceia: sai dela, povo meu, e não seja participante de suas imundícias. Mas passou um tempo, eles tiveram que se organizar de novo. Organizou, morreu. Grave isso. Organizou, morreu. Os metodistas saíram e se organizaram de novo. Vai haver uma outra saída. E graças a Deus, eles não se organizarão de novo, porque conhecem a verdade. Esse grupo será a noiva do último dia. Para quem são esses? Esses que não estão organizados. Porque aqueles que estão organizados, irmãos, nós temos uma central, nós respondemos a uma central. Isso é nada mais do que organização. Nós temos um apostolado, nós temos aquele a quem nós podemos recorrer e dar as decisões, mandar as perguntinhas para que possa responder para nós. Para, irmãos. Isso não é de hoje, irmãos, é de tempo. Certa feita eu ouvindo um caso sendo compartilhado, e que havia um problema em uma determinada igreja, e tiveram que vir a decisão de lá dos cafundós do Judas,
para decidir o fim daquela igreja, ou o fim não, o segmento daquela igreja. Teve que vir de lá, não sei de onde, a decisão. Eu disse, mas não tinha ninguém ali? O profeta não disse que a igreja não é soberana? Então teve que vir a intercessão de lá, não sei de onde, para dizer quem que é que vai coisar e quem que vai seguir? Fala para mim se isso não é nicolaítismo. Esse espírito está aí sutilmente. Sutilmente estão aí. Vai haver uma outra saída, e graças a Deus eles não se organizarão de novo, porque conhecem a verdade. Este grupo será noiva do último dia. Hoje não mais noiva, e sim esposa. Glória a Deus, porque ela reconheceu a sua posição. Ora, diz aqui que esta prostituta teve filhos. Agora, o que eram eles? Eram filhas, porque eram igrejas exatamente como ela. Agora, eis aqui um ponto muito interessante. Jezabel e Acabe tiveram uma filha. Essa filha casou-se com Jeorão, filho de Jeosafá, e em 2 de Reis 8:18 diz que Jeorão andou no caminho de seu sogro. Ele entrou diretamente na idolatria por meio deste casamento. Ele trouxe Judá, que temia e adorava a Deus, para dentro da idolatria. Isto é exatamente o que todas essas igrejas filhas têm feito. Assim como tenho salientado para você, elas começam na verdade e casam-se com a organização e deixam a palavra pela tradição, credos e etc. A tradição fala mais alto. Onde eu penso que os pentecostais falharam, o profeta deixa bem claro. A coluna de fogo se movia, e quando ela se moveu, eles recusaram. Se organizaram, ficaram ali. Isto é exatamente o que todas estas igrejas filhas têm feito. Assim como tenho salientado para você, elas começam na verdade, casam-se com a organização e deixam a palavra pela tradição, credos e etc. Agora, deixe-me explicar bem isto. Em Hebreus 13:7 diz, obedecei aos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. É a palavra que nos governa, não homens. É a palavra. Ora, um homem, como marido, é o cabeça da mulher, ele a governa. Porém, a igreja é uma mulher também, e o seu governante é a palavra. Jesus é a palavra. Se ele rejeita a palavra e toma qualquer outra liderança, ela é uma adúltera. Adúltera. Agora, cite-me uma única igreja que não tenha abandonado a palavra por tradições e credos. Todas elas são adúlteras, tal mãe, tal filha. Qual será o castigo da meretriz de suas filhas? Bem, vai ser duplo. Primeiramente, ele disse, eu a porei numa cama. De acordo com a última parte do versículo 22, será uma cama de tribulação, ou seja, a grande tribulação. É exatamente isso que Jesus disse em Mateus 22, 1 ao 13. Havia 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As 5 prudentes tinham azeite, o Espírito Santo, mas as outras 5 não tinham quando subiu o clamor. E aí vem o esposo. As 5 loucas tiveram que correr e buscar azeite, enquanto as 5 virgens prudentes entraram para as bodas. As 5 que ficaram de fora foram deixadas para a grande tribulação. É isso que acontecerá com todos que não subirem no arrebatamento. É isso o que virá. É isso que virá sobre a meretriz e suas filhas. Em segundo lugar, diz que ele as ferirá de morte. E como diz uma tradução literal, que sejam mortos com morte. Esta é uma declaração estranha. Nós poderíamos dizer
que um homem seja morto por enforcamento, ou por eletrocução, ou algum outro modo, mas isto diz que sejam mortos por morte. A própria morte é a causa de sua morte. Agora, eu quero que você veja isto claramente. Portanto, eu tomarei novamente nossa ilustração da filha de Jezabel entrando pelo casamento à casa de Judá, e assim levando-a diretamente para dentro da idolatria e fazendo com que Deus entregasse Judá à morte. É isso que Balaão fez também. Assim aqui estava Jezabel com o seu paganismo, do outro lado estava Judá adorando a Deus adequadamente e vivendo sobre a palavra. Então Jezabel casa sua filha com Jeorão. No instante em que isso acontece, Jeorão faz com que o povo se torne idólatra. No instante em que esse casamento aconteceu, Judá foi morto. A morte espiritual entrou. No instante em que a primeira igreja de Roma se organizou, ela morreu. No instante em que os luteranos se organizaram, a morte entrou e eles morreram. Os pentecostais surgiram por último e se organizaram. O Espírito se foi embora. Eles não creiam nisso. O Espírito foi embora eles não creiam nisso. Mas ele se foi. Aquele casamento trouxe morte. Eita glória! Então a luz da unicidade, da divindade veio. Eles se organizaram e morreram também. Então logo depois que o fogo de Deus caiu sobre o rio Ohio em 1933, um avivamento de cura abrangeu o mundo, porém ele nunca veio através de qualquer organização. Deus ficou do lado de fora dos grupos pentecostais, do lado de fora da organização, e o que ele vai fazer no futuro será fora da organização também. Aleluia! Deus não pode operar através de mortos. Ele só pode operar através de membros vivos. Esses membros vivos estão fora de Babilônia. Aleluia! Portanto, veja você, a morte ou a organização veio e a igreja morreu. Ou para tornar isto mais claro, a morte tornou-se residente onde um pouco antes somente reinava a vida. Assim como a Eva original trouxe morte à raça humana, assim agora a organização tem trazido a morte, porque a organização é o produto de dois corruptores, nicolaítismo e balanismo, propagados pela profetisa Jezabel. Agora, Eva devia ter sido queimada juntamente com a serpente pela terrível obra deles, porém, Adão interveio, tomando-a rapidamente para si, de modo que ela foi salva. Porém, quando esta religião satânica tiver andado o curso completo das eras, não haverá ninguém para intervir, e ela será queimada com o seu sedutor, porque a prostituta e suas filhas, e o anticristo e Satanás, todos encontrarão seus lugares no lago de fogo. Aqui mesmo eu estarei me adiantando, e talvez devesse reservar isso para a mensagem sobre a última era, porém, parece correto introduzir isto agora, porque trata tão claramente da organização, e o que vai acontecer através dela. Eu quero preveni-lo. Apocalipse 13, 1 ao 18, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os do urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram ao dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias,
e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem o entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Esse capítulo mostra o poder da Igreja Católica Romana e o que ele fará através da organização. Lembre-se que esta é a falsa vinha. Deixa proferir o nome do Senhor, ela faz assim. Somente de mentira. Sua liderança não vem do Senhor, mas de Satanás. Ela finalmente termina completamente identificada com a besta. A prostituta montada sobre a besta escarlata mostra claramente que o seu poder é o Deus de força, Satanás, e não o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. No versículo 17, é enfaticamente mostrado que ela ganhará controle absoluto do comércio da terra, porque ninguém poderá comprar ou vender em separado dela. Isto é confirmado, Apocalipse 18, versículo 9 ao 17, que mostra o seu envolvimento com reis, príncipes, mercadores, todos que tenham a ver com Roma e com o comércio. Em Apocalipse 13, 14, aprendemos que a besta espalha a sua influência através da imagem que foi erigida a ela. A imagem que é feita é um concílio ecumênico mundial, no qual todas as igrejas organizadas se ajuntarão com os católicos romanos. Eles estão fazendo isso agora mesmo. É bem possível que esta união virá a fim de parar o poder do comunismo. Porém, desde que o comunismo, como Nabucodonosor, foi levantado para queimar a carne da meretriz, Roma será vencida e destruída. Observe que em todo lugar que a igreja romana foi, o comunismo a seguiu. Tem que ser assim. E deixa-me adverti-lo agora, não fique pensando que o comunismo é o seu único inimigo. Não, Senhor, é a Igreja Católica também, e de fato, ainda mais. Agora leiamos Apocalipse 13, 1 ao 4, e compararemos isto em Apocalipse 12, 1 ao 5, Apocalipse 13, 1 ao 4, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia,
E a besta que via era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio, e viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 12, 1 ao 5. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Satanás e sua religião satânica estão em ambas as bestas. Em Apocalipse 13, a besta que foi ferida de morte, mas reviveu, é a Roma pagã imperial, que caiu pelo violento ataque dos bárbaros, e assim perdeu o seu poder temporal. Porém, ela a recuperou na Roma papal. Você o vê? A nação que governava, esmagando tudo que tornara-se o mais forte império já conhecido, foi finalmente ferida de morte. Seu poder acabara fisicamente quanto a controlar pelos exércitos e etc. Porém, sobre Constantino, ela voltou à vida, pois a Roma papal tem se infiltrado no mundo todo. E o seu poder é absoluto. Ela serve-se de reis e mercadores, e em sua mortal força religiosa e financeira, governa como a deusa desta presente era. Ela é também o dragão que parou esperando para tragar o varão. Herodes tentou matar o Senhor Jesus e falhou. Mais tarde Jesus foi crucificado pelos soldados romanos, mas agora está arrebatado ao trono. Agora, juntamente com o que acabei de dizer, recordem a visão de Daniel. A última parte da imagem, o último poder mundial, estava nos pés. Esse era ferro e barro. Veja que o ferro é o Império Romano, porém agora já não é mais ferro sólido. O barro está misturado nele. Todavia, está aí dirigindo os negócios do mundo, tanto nas nações democráticas como nas mais despóticas. A igreja romana está em toda a nação, está envolvida em tudo isso. Deixe-me mostrar-lhe uma pequena coisa sobre o ferro e o barro. Você recorda quando o Khrushchev bateu seu sapato sobre a mesa na ONU? Bem, havia ali 5 nações orientais e 5 ocidentais. Khrushchev falou pelo leste, e o presidente Eisenhower pelo oeste. Em russo, Khrushchev é barro e Eisenhower significa ferro. Os 2 principais líderes do mundo, os 2 dedos grandes dos pés de ferro e de barro, estavam lado a lado. Estamos no fim de tudo. No versículo 4 é perguntado: quem poderá batalhar contra a besta? Ora, há no presente alguns grandes nomes no mundo, há algumas nações poderosas, porém, agora mesmo Roma está dando as cartas. O Papa está na direção, e o seu poder vai crescer, ninguém pode batalhar contra ele. Versículo 6: e abriu a sua boca em blasfêmia, ensinando por doutrinas mandamentos de homens obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Blasfemou o nome de Deus, trocando esse nome por títulos e recusando-se a fazer de outra maneira. Versículo 7: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos,
perseguição, morte ao verdadeiro crente, tudo no nome do Senhor, a fim de que o nome de Deus seja blasfemado, assim como é na Rússia, por causa do que a religião católica fez lá. Versículo 8: e adoraram-na todos que habitam sobre a terra, todos cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Graças a Deus que as ovelhas não adorarão a ela. Todos, exceto os eleitos. Todos, exceto os eleitos, serão enganados. Porém, eles não serão enganados, porque ouvem a voz do pastor e o seguem. Pois bem, veja, isto que temos procurado mostrar a você, essa semente de morte que começou na primeira era, essa semente de organização, tem finalmente crescido e se tornado uma árvore na qual toda ave imunda está alojada. Apesar de suas alegações de que é doadora de vida, ela é doadora de morte. Seu fruto é a morte. Os que participam dela estão mortos. Este poderoso sistema eclesiástico mundial que ilude o mundo, afirmando que nela existe salvação física e espiritual, engana e destrói as multidões. Mas ela não é apenas a morte personificada, porém está putrefata. Porém, esta putrefata criatura morta será ela própria morta com morte, que é o lago de fogo. Oxalá os homens pudessem perceber qual será o seu fim, permanecendo nela. Sai dela, pois por que razão morreríeis? Uma advertência final. Apocalipse, capítulo 2, versículo 23: e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Deus olha no coração, isto nunca mudou, tampouco mudará, jamais. Aqui, como através de todas as eras, há dois grupos, ambos proclamando sua revelação de Deus e sua revelação de Deus e sua relação com Deus. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Segundo Timóteo 2, versículo 19, o Senhor sonda os rins. A palavra sondar significa seguir o rastro, ou investigar profundamente. Deus segue o rastro dos nossos pensamentos, rins. Ele sabe o que está em nossos corações. Ele vê nossas obras, que são uma clara manifestação do que está dentro de nós. É do coração que procede tanto a justiça como a iniquidade. Nossos motivos, nossos propósitos, todos são conhecidos dele, uma vez que ele observa cada ação. E cada ação, cada palavra será levada a julgamento quando for prestado contas quanto às nossas vidas. Não houve temor de Deus diante da falsa vinha, e eles pagarão caro. Que todos que proferem seu nome vivam como convém a santos. Podemos enganar as pessoas, mas jamais enganaremos ao Senhor. Amém. Que todos que proferem seu nome vivam como convém a santos. Podemos enganar as pessoas, mas jamais enganaremos ao Senhor. A promessa naqueles dias tenebrosos. Apocalipse capítulo 2, versículo 24 e 25. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Agora, antes de entrarmos na promessa, deixe-me mostrar novamente que a igreja, como exposta pelo Espírito, neste livro tem duas vinhas, cujos ramos entrelaçados a compõem. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira,
E a todos quantos não têm esta doutrina, aí está, ele está falando aos dois grupos. Um tem a doutrina e o outro não tem. Aí estão eles, dispersos por todas as nações, com a doutrina de um opondo-se à do outro. Um é de Deus, conhecendo suas profundezas, e o outro é de Satanás, conhecendo as profundezas de Satanás. Outra carga vos não porei. A palavra que representa a carga é peso ou pressão. A pressão da tenebrosa Idade Média era dobrar-se ou ser quebrado, curvar-se ou morrer. A adoração satânica, organize-se ou pague com sua vida. Cada era teve suas pressões. Por exemplo, uma grande carga da última era é a pressão das riquezas, o viver comodamente e as tensões nervosas numa era complexa na qual parecemos incapacitados de viver. Esta quarta era parece ter tido uma carga bem definida. Era desafiar Roma, defender a palavra, mesmo até a morte. Eles não conheceram as profundezas de Satanás. Parece que este versículo foi deixado de lado pelos comentaristas, porque não foram capazes de compreender a que doutrina ou a que experiência se refere esta frase. Realmente é simples saber a que se refere. Primeiro, vamos saber o que é a profundeza de Deus, e o oposto será verdadeiro quanto à profundeza de Satanás. Em Efésios capítulo 3, versículo 16, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, de acordo com esses versículos, quando um homem experimenta a profundeza de Deus em sua vida, é uma verdadeira experiência pessoal do Espírito de Deus habitando dentro dele. E sua semente é iluminada pela sabedoria e conhecimento de Deus através da palavra. Porém, a profundeza de Satanás, será que ele procurará destruir isto? Ele procurará, como sempre, produzir um substituto para esta realidade de Deus. Como ele fará isso? Ele tirará o conhecimento da verdade de Deus, destruirá a palavra, oferecendo a sua própria. É assim que Deus disse? Ele então substituirá o Cristo pessoal em nossos espíritos. Ele o fará, assim como induzir Israel a fazer o mesmo, por meio de um ser humano reinando como rei em lugar de Deus. A experiência do novo nascimento será rejeitada a favor da filiação à igreja. As profundezas de Satanás tinham sido introduzidas nesta era, e o fruto dessas profundezas de Satanás, as quais são mentiras, assassinatos e crimes horríveis, surgiu disto. As recompensas. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 29. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras. É muito evidente, a partir das observações do Espírito sobre obras, o Senhor está procurando fazer com que os seus vejam sua opinião a respeito de obras justas. 4 vezes ele menciona obras.
E agora, ele diz que, ao continuar fazendo suas obras fielmente até o fim, será dado poder sobre as nações e será um regente forte, capaz, inflexível, que pode enfrentar tão poderosamente qualquer situação que até mesmo o mais terrível inimigo será quebrado, se necessário for. Sua demonstração de domínio pelo poder será como a do próprio Filho. Isto é muito surpreendente. Vamos, porém, olhar esta promessa à luz da era. A poderosa Roma, com apoio estatal, empregando reis e exércitos e legisladores, quebra e tritura tudo diante dela. Ela mata milhões, está ávida por matar milhões, mas que não se curvarão a ela. Intolerantemente, ela levanta reis ou os depõe sempre que pode. Sim, sua interferência tem, na verdade, feito nações caírem, porque ela tem determinado destruir os escolhidos de Deus. Suas obras são as obras do diabo, porque ela mata e mente, como ele fez. Porém, está chegando um dia em que o Senhor vai dizer: tragam estes meus inimigos diante de mim e os matem. Então, os justos estarão com seu Senhor, quando sua justa indignação cair sobre os blasfemos. Os justos, vindo com ele em glória, destruirão os que destruíram a terra e massacraram os santos de Deus. Esta foi a era de voltar o rosto, de terrível angústia. Mas vem um dia quando a verdade prevalecerá e que subsistirá em seu fogo, e estará seguro somente os redimidos do Senhor. Os justos, vindo com ele em glória, destruirão os que destruíram a terra e massacraram os santos de Deus. Esta foi a era de voltar o rosto, de terrível angústia. Mas vem um dia quando a verdade prevalecerá, e quem subsistirá o seu fogo e estará seguro? Somente os redimidos do Senhor. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. De acordo com Apocalipse 22, 16 e 2 Pedro 1, 19, Jesus é a estrela da manhã. Até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações, o Espírito está, portanto, fazendo uma promessa aos eleitos da tenebrosa Idade Média relativa, e ele próprio, e depois nas eras futuras. Como já afirmamos, Jesus identifica-se com os mensageiros de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada período. Esta revelação da palavra tira os eleitos de Deus para fora do mundo e os traz para dentro da plena união com Jesus Cristo. Esses mensageiros são chamados estrelas porque brilham com uma luz emprestada ou refletida do Filho, a saber, Jesus. Eles são também chamados estrelas porque são portadores de luz à noite. Assim, nas trevas do pecado, eles trazem a luz de Deus ao seu povo. Esta é a tenebrosa Idade Média. É particularmente escura porque a palavra do Senhor está quase inteiramente escondida do povo. O conhecimento do Altíssimo quase cessou. A morte conquistou um vasto número de crentes, até que os seus números estão dizimados. As coisas de Deus estão em sua pior condição até esta data. E parecia que Satanás seguramente conquistaria o povo de Deus. Se alguma vez um povo precisou de uma promessa abrangendo a terra onde não há noite, foi o povo da tenebrosa Idade Média. E é por isso que o Espírito está lhes prometendo a estrela da manhã. Ele está lhes dizendo que a estrela principal, que é Jesus, o qual habita em luz, da qual ninguém pode se aproximar, no futuro reino, os iluminará pela sua própria presença pessoal. Ele não mais estará usando as estrelas, mensageiros, para dar luz nas trevas. Será Jesus, ele próprio, falando-lhes face a face, enquanto compartilha seu reino com eles. É a estrela da manhã que é visível
quando a luz do sol começa a brilhar. Quando o nosso sol, Jesus, vier, não haverá mais necessidade de mensageiros. Ele próprio nos trará sua mensagem de ânimo, enquanto Ele governa seu reino, e nós viveremos em sua presença. A luz da palavra se tornará mais e mais resplandecente em nosso dia perfeito. O que mais poderíamos desejar além do próprio Jesus? Não é Ele tudo, ou seja, o tudo perfeito? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Ora, Senhor Deus, por teu Espírito, deixa-nos ouvir tua verdade. Amém. Glória a Deus. Aqui encerramos a era de Tiatira e entraremos pela quinta era, a era de Sardes, na qual o mensageiro foi Lutero. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando, nos abrindo o nosso entendimento, nos revelando, nos dando. Esse estudo nós já fizemos há vários tempos atrás, creio que por 2 vezes, e essa terceira vez estamos pegando mais coisas que não havíamos pegado, né? Há tantas coisas que poderíamos comentar, mas o tempo já se foi. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e derramando sobre nós tudo aquilo que nós temos necessidade. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra, uma bênção ter a cada um de vocês aí do outro lado, fortalecendo, né, este culto, tendo esse companheirismo, né, conosco em torno da palavra do Senhor. Estiveram conectados conosco nossa irmã Ivonete Lopes, irmão Marcelo Estevam do Rio Grande do Sul, irmão Genair Teixeira, irmã Cida de Montenegro, Rondônia, irmão Jailson Souza da Paraíba, irmã Juraci Sobrinho daqui de Ariquemes, irmão Cosme Francisco, Jandira São Paulo, irmão Marilúcia, Jandira São Paulo, irmã Raquel Souza, Jandira São Paulo, irmão João Carlos, Jandira São Paulo, irmão Carlos Gomes, Jandira São Paulo, irmã Kelly Apuc Louise, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmão Romeu Weisman daqui de Ariquemes, irmão Wesley Weisman daqui de Ariquemes, irmã Genida Silva, Alto Paraíso, juntamente com o irmão Ronildo, né? Alto Paraíso ali. Irmã Luziane Nunes, São Pedro, Piauí. Irmã Marlúcia dos Santos e Eloá Quenara, Alto Paraíso, também daqui de Rondônia. Maria Aparecida, irmão Martílis Machado, de Bitinga, São Paulo. E irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira São Paulo, irmã Maria José, Alto Paraíso. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela bênção, pela porção da tua palavra dada-nos nesta noite. Ajuda, ó Pai, a cada um dos teus filhos que estiveram aqui conosco, pessoalmente, com sua presença, como também aqueles que estiveram conectados conosco através da internet. Abençoe suas vidas, seus corações, suas famílias, concedendo-lhes tudo o que eles tenham necessidade, Pai. Continue abrindo os nossos olhos para compreender a tua santa palavra, Deus. Nos entregamos em tuas mãos, dedicamos este primeiro dia dessa semana na tua presença, ó Pai, e esperamos que tu possa nos abençoar durante essa semana, abençoando os trabalhos dos teus filhos, na qual luta pelo sustento de suas famílias, concedendo-nos todas as suas necessidades. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Receba todo o louvor, toda a honra e toda a glória, o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos agradecer ao Senhor com um cântico e após este louvor já estaremos despedidos. Sei que eu não sou, não sou o que eu desejo ser. Vejo que não sou, não sou como deveria ser. Mas uma coisa eu sei, não sou mais como eu já fui. O poder do sétimo selo se
se manifestou e me fez ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Sei que eu não sou o que eu desejo ser. Reconheço que não sou como deveria ser. Mas de uma coisa eu sei, não sou mais como eu já fui, desde que o poder do sétimo selo se manifestou e me fez ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Permanecerei na presença do Filho, confiando no sangue vertido. Permanecerei na presença do sol e serei amadurecido. A fé para o rato está nas mensagens, transformando do que fui ao que serei. Não falharei em ver este grande segredo que Deus me escolheu para ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Por sua graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.